Olá pessoal, vamos para mais um vídeo? Hoje aqui com algumas respostas das coisas que me mandam, das questões, pelo e-mail, né? Muitos pelo e-mail, a grande maioria pelos e-mails, né? Aqui eu estou respondendo ao Renan Terasaka, que ele faz um comentário me perguntando se o rei draconiano ele é albino e físico, e o dragão número um é do umbral e desencarnado. Olha, o Renan, o rei draconiano, todas as formas de dracões, eles são albinos. Os grandes dracões são albinos, todos eles, não só o rei draconiano, mas todas as entidades que vêm dessa forma do dracon. Todos eles são albinos e eles não são físicos, eles são também, vamos dizer assim, extrafísicos, eles são alienígenas, na verdade, né? Porque eles remontam às eras bem passadas e também que eles vivem em subterrâneos, né? Eles são intraterrenos, eles e os dragões. Os dragões, que são a segunda hierarquia dos dragões, não têm asa. Os daimons, eles têm asas, entendeu? Que ele é o mais forte, o dragão número um, o daimon. Ele é o mais forte deles, ele tem a asa, tá? Essa família, vamos dizer assim, tem asas. Os outros de outras hierarquias mais baixas não têm asas, certo? Não tem. E o rei draconiano, toda aquela falange dos dracões são albinos. Todas eles são albinos, não só o rei draconiano, mas todas as formas levadas a esse patamar aí dos dracões. Todos eles são, entendeu? E eles são mais velhos que o nosso próprio planeta. São seres vindos de outras galáxias, de outros orbes, né? Eu comparo assim, quando eu falo nesse assunto, eu comparo mais ou menos a Terra como se fosse um grande terreno baldio na época que ela estava sendo montada, vamos dizer assim, né? Igual um terreno baldio, o povo vai e se apodera daquelas terras, né? De posse, vamos dizer. E assim mesmo aconteceu com a Terra, né? Seres de várias espécies vieram e se apoderaram, né? E estão tentando aqui mandar no mundo até hoje, né? Uns são mais fortes, então vão ficando para comandar. Por isso, quando eu digo questão das religiões, para comandar as religiões, realmente eles estão tudo formulando as religiões para manter o comando, certo? Eu estou até colocando na minha página holística um documentário que é uma parte, o capítulo 2 do livro, né? O grande mistério, o grande segredo, que é desse escritor inglês David Icke, que está lá, a parte que ele está colocando sobre se eles são intraterrenos, se eles são extraterrestres, ou se eles são seres multidimensionais. Nós estamos até postando isso lá para que vocês estudem, né, junto comigo, né? Que nós todos estamos estudando, ok? Quero agradecer aqui ao vizinho, né, que parou de colocar aquele passarinho a 6 metros de altura. Na minha casa também altos e baixos, então o que acontece? Eu ficava ouvindo o passarinho cantar e a esposa dele me disse que é porque ele deu fim no passarinho, né? Tomara que tenha dado fim para alguém que cuide, porque o bichinho é acostumado a estar preso, né? E o bichinho ficava cantando nos meus vídeos anteriores, ficava cantando o som do passarinho cantando, né? Olha só, pessoal, outro assunto aqui também são as crianças safira, né? As crianças safira são crianças como as índicos que vieram primeiro, depois vieram as crianças cristais, né? E agora as crianças safira, que elas estão vindo da estrela azul, e elas inicialmente encarnaram, elas vêm de Sírios, né? Elas vêm de Sírios, que são os povos, nesse caso aqui, um dos mais avançados que estão ajudando na transição do nosso planeta. E essas crianças, elas encarnaram em todos os povos. Inicialmente, elas irão encarnar em todos os povos. Mas, e vão realmente buscar encarnar especialmente dos povos indígenas, é o que diz a espiritualidade. Pois serão filhos de pais com que têm também ligações com indígenas. Elas são escuras, dos olhos claros, tá? Outras são louras, que vão nascer em tribos. Para que esse propósito? Esse propósito é para elevar o nível consciencial das tribos indígenas, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que eles não percam
né, aquela identidade xamânica, né, que eles têm dentro de si, né, nas questões espirituais, nas questões de rituais. Então, essas crianças Safira são umas crianças que vêm de Sírios e que estão encarnando para elevar, tá, o nível consciencial e espiritual dos povos indígenas, de todo o mundo. Não só no Brasil. Quando a gente fala povo indígena, a gente pensa que está falando só de brasileiro, de tribo nacional. Não. Na África, na Ásia tem muito, né, pessoal? Até na Ásia tem tribos. Então, essas crianças vão ter, geralmente, olhos azuis, elas vão nascer em tribos com os olhos azuis, né? E com muita sabedoria, né? Elas vão ser mais identificadas com a pele clara, nascendo em famílias de indígenas, né? Olhos azuis, verdes ou castanho claro, é o que diz a espiritualidade. Cabelos louros ou castanho claro, e as habilidades mediúnicas delas serão canalização estelar e serão curadores energéticos. Então, essas crianças Safira serão isso, né? Curadores energéticos, serão aqueles grandes xamãs que vão trazer para si, né, aquela divindade daquelas tribos, né? E o trabalho delas vai ser revitalizar e reenergizar as tradições indígenas da terra. Em todo local que tenha índio, né, vai nascer criança dessas, tá? Aleatoriamente, a princípio, e depois mais maciçamente, ok? Essas aí são as crianças Safira, que são as crianças que vêm das estrelas azuis, tá? Sírios. Normalmente elas virão de Sírios, né? Outro assunto também que me pediram aqui sobre os umbrais é que se tem diferença entre os umbrais dos continentes. Eu digo que sim, tem diferença. O umbral da América, eu digo a vocês que é um umbral mais suave. Aí pergunto, aí vão me perguntar, mas por que um umbral mais suave? Porque o umbral pior, pessoal, é o umbral europeu. Um umbral que tem naquela direção da Europa é um umbral mais forte de negatividade, de nocividade. Porque além de ser um continente mais antigo, é um velho continente, por ali passaram, né, milhares e milhares de anos como sendo o berço, né, os berços das civilizações, das artes, tudo ali. Na Europa, Ásia e África ali, naquele meio, a parte do umbral mais terrível, né? A América é um umbral mais suave das Américas, porque é um continente que teve, vamos dizer, há pouco tempo, né, em comparação com toda esse tempo cronológico aí dos outros umbrais dos outros continentes, a América é um umbral, vamos dizer, jovem. Então, as consciências que estão passando pelas Américas ainda não deixaram a sua marca muito forte, apesar de tudo isso que nós vemos aí, de barbáries, de atrasos, né, conscienciais. A América ainda é um umbral mais suave do que os outros continentes, por causa disso aí, por causa da quantidade de reencarnações já havidas naqueles locais e por causa também do que aprontaram ali, né? Falando assim, do que aprontaram na parte desses continentes que eu estou falando aí, que é o europeu, que é o pior umbral é o europeu, né? Diz a espiritualidade. Então, esses umbrais são os piores, pessoal, da Europa e da Ásia, tá? São os piores. Depois vem da África e o América é um umbral mais suave. Eu estou falando assim um pouco mais rápido os assuntos, porque os vídeos estão ficando um pouco longos para o meu gosto, e eu não gosto, né? Como vocês sabem, eu não gosto de vídeos muito longos, e tem muito assunto, né? Então as pessoas me perguntam muita coisa pelo e-mail. Tem uma coisa aqui também, várias perguntas aqui. As pessoas às vezes me perguntam para que eu vá nos registros acásticos delas e queiram saber algo sobre elas, digam alguma coisa sobre elas. Eu não posso fazer isso, né? Já foi explicado que não é da forma que a gente quer. Não é a gente pedindo no dia seguinte nós já temos a resposta. Não é assim, né? E também devido ao meu tempo, né? A falta do meu tempo aqui, né? Como reencarnada, eu tenho pouco tempo devido ao trabalho, devido às pesquisas, devido às visitas que eu faço às pessoas que precisam, né? Às casas espíritas que eu visito, aos trabalhos que eu faço espirituais. Então, eu não posso ficar
falando o que vai haver com você, o que não vai deixar de haver, né? Isso até seria uma questão até de falta de respeito com a espiritualidade, porque nós sabemos que eles preservam muito o livre-arbítrio. E uma coisa aqui que eu fale, que vá ao encontro ou desencontro de alguma ideia que a pessoa esteja tendo, aquilo aí vai mudar, talvez mude, né? A ideia dela, a percepção dela. Então eu não posso ficar falando ou pedir para ir no registro arcástico. Eu já expliquei que o registro arcástico ele é um local que só se vai por necessidade, se os mentores permitirem. Nós não podemos ir aos registros sarcásticos por nossa livre e espontânea vontade e por nossa vaidade ou para querer saber uma fofoca. Nós não podemos fazer isso, né? Nós dependemos muito que os mentores nos falem, né? Se a gente pode ir ou se nós não podemos ir lá, só por muita necessidade. Entendeu, pessoal? Uma coisa aqui também que me perguntaram e eu vou responder é que estamos fundindo os nossos corpos com sequências de DNA de Sírios, tá? Esses nossos DNA que nós estamos mudando, tudo isso que nós estamos sentindo, né? Na questão toda desses sintomas, que eu já expliquei vários deles, né? Inclusive estamos tendo muita aflição agora, muita taquicardia, insônia, às vezes sono cedo, às vezes sono tarde não tem. A mudança de DNA de Sírios, esse nosso novo formato, a matriz vem de Sírios, ok? Já que é um formato suficientemente próximo do nosso DNA, esse de Sírios. Então, aos pouquinhos, ele vai gradativamente adequando, né, ao nosso corpo físico, porque nós precisamos ir adequando também o corpo físico, esse que está aqui na matéria, porque o nosso DNA espiritual não vai mudar, né? Nós vamos, mesmo desencarnando, nós vamos prosseguir com o DNA, vamos dizer assim, digitalizado, né, no nosso perispírito. Portanto, vamos fazer o possível para continuar mudando, né, mesmo pensando em outra reencarnação. Então, esse DNA de Sírios, ele é o suficientemente mais próximo do DNA da terceira dimensão, ok? Para que nos integremos com relativamente poucos efeitos colaterais. Vamos ter que isso aí que nós estamos sentindo, que várias pessoas que estão me escrevendo estão sentindo também, queimação e tudo mais, no estômago, né? Queimação principalmente no estômago. Às vezes dá uma dor na barriga, mas que não é dor de barriga. É uma dor na barriga, ou seja, mexendo com os chakras inferiores. Não é mexendo no seu intestino, nem no meu intestino, é mexendo com os chakras inferiores, né? Porque as mudanças vêm de baixo para cima, estão vindo também de cima para baixo. Então há aquele choque, tá? E até tudo nesse mundo nosso aqui, da nossa Terra de terceira dimensão, está mudando, tá? Até os animais, as árvores, as flores, tá? Os frutos, até os nossos animais, nossos cachorros, nossos gatos, estão mudando. Tudo está mudando, diz a espiritualidade, né? Os peixes, os rios, os mares, a gente pensa que não está, mas está. Tudo está mudando. Até eles estão se programando e sentindo essas influências, tá? Nós estamos sendo mudados fisicamente de seres basicamente de carbônico, né? De carbono, seres carbônicos, com duas sequências de DNA, para seres cristalinos, né? Com 1024 sequências de DNA, tá? Eventualmente teremos as 1024, que é a última linha para nesse nosso futuro DNA. Estamos, né, com esse DNA só de carbono, né, de carbono, por isso que nós temos muito enxofre na nossa composição, né? Os gases que nós colocamos para fora são basicamente enxofre, né? E então vamos passar para seres cristalinos, seres com 1024 sequências de DNA, tá? Porque apenas substâncias cristalinas podem existir em níveis, né, dimensionais mais elevados. Então, as frequências cristalinas elas não existem no padrão terceira dimensão. Mas como nós estamos mudando para a quinta dimensão, então esses padrões também mudam, tá? E vamos ter apenas substâncias cristalinas, apenas, né? Não vamos ser mais de carbono, vamos ser de substâncias cristalinas de um DNA que vem de Sírios. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Eu vou responder mais algumas questões em outro vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Namastê, espero que tenham gostado.